O convidado hoje é o Bernardo Feijó, especialista em portfólio da Capitalo, que é uma das gestoras de fundo mais tradicionais do país. E para fazer a entrevista junto comigo, eu tenho aqui o Thiago Fernandes, CEO do VRB, o Leonardo Martins, que é sócio da Turim Multifamily Office, e o Roberto Teixeira, que é sócio responsável pela XP Seguros. E para começar, para falar um pouco da série e sobre o fundo VRB, eu queria chamar o Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Juliana? Boa tarde, obrigado pela introdução, obrigado a você pela audiência. A gente já está indo para a nossa 9ª edição da série VRB Talk, são mais de 65 mil visualizações. A gente criou essa série para aproximar você dos gestores investidos pelos fundos VRB Previdência e VRB Multimercado, os primeiros fundos da indústria que transformam vidas. Através dele você acessa a mesma inteligência de alocação que as grandes famílias do Brasil. A alocação no fundo é feita por um comitê de investimento que seleciona o que ele acredita ser a melhor expressão das estratégias de renda variável, multimercado e renda fixa. Então, os melhores gestores de recursos do país fazem parte dessa carteira e os fundos cobram 1% de taxa de administração e 100% depois de custo é direcionado para projetos voltados para a educação e inclusão no Brasil. A gente gosta de dizer que não são simples estratégias de investimento, mas e a maneira como você faz filantropia. Hoje aqui a gente vai bater um papo com o Bernardo Feijó. Tem profunda admiração e respeito pela gestora, uma parceria longeva, a Capitalo à disposição do Fundo VRB Multimercado. Queria desejar a você uma excelente live e dizer que vou ficar aqui ajudando a entrevistar junto com o Roberto. Obrigado. Obrigado, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, Leonardo, estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar falando pela Capitalo. Eu só vou pedir, pessoal, para quem não estiver falando, colocar no mudo, porque acho que tem um ruído aqui que está atrapalhando um pouquinho a live. E vou começar agora as perguntas aqui. Bom, hoje é dia de decisão do Copom, é esperado mais um corte de juro para levar a taxa para a nova mínima histórica, e eu sei que o Leonardo quer abordar esse tema com o Bernardo, então acho que é um bom jeito da gente começar a live. A decisão pode sair no meio da nossa live, aí a gente pede para o Bernardo comentar isso também, mas acho que vale uma pergunta aí sobre esse cenário. Leonardo, quer começar? Por favor, Juliana, obrigado, boa tarde, Bernardo, Roberto, Thiago, boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Bom, então, daqui a pouco a gente vai ter a decisão do Copom. O mercado hoje dá quase como certo, né, mais um corte de 75 pontos e já até precifica mais um corte de 25 pontos para a próxima reunião. Então, a gente já vem cada reunião indo para níveis mais baixos, taxas de juros cada vez mais baixas, vistas no Brasil. Então, eu queria fazer duas perguntas derivadas do tema Copom para você. Se na visão de vocês esse nível de juros baixo é estrutural para o Brasil, se a gente consegue ter juros estruturalmente baixos de longo prazo, e 2, como que a Capitalo pensa em relação a perspectivas de inflação no Brasil com níveis de juros tão baixos. Se vocês têm alguma posição, se vocês se preocupam e fazem alguma coisa nesse sentido de preocupação com a inflação. Perfeito, Leonardo. Para o Copom, a gente espera uma queda de 75 basis points. Da mesma forma. Na verdade, a gente olhando, né, para o cenário de médio prazo, tá, em função até das condições iniciais, né, de atividade, né, e inflação, a gente espera que a taxa possa cair um pouco mais. Na verdade, a gente fez uma revisão hoje, né, da taxa Selic terminal de 2,25% para 1,5% ao ano. Tá? A gente espera que a taxa permaneça nesse nível até pelo menos meados de 2021. As condições, né, econômicas certamente são, né, bastante desafiadoras, né, para o país, enfim, em função não só da crise, né, externa, né, mas também, né, por conta, né, de uma dinâmica local, né, que
começou, né, já lá atrás, com um nível de gastos que estava sendo controlado, mas o nível da dívida era elevado, então, em função da crise, né, o aumento de gastos foi muito significativo. Então, essa dinâmica é importante, o mercado já reflete isso, de certa forma, né, na inclinação das curvas de juros, tanto nominais quanto de juros reais, e a gente acha que, por conta de uma situação, né, da doença no Brasil, né, a gente observou aqui uma quarentena de forma bem parcial, então, infelizmente, a gente está colhendo também um resultado em termos de controle da doença parcial, certo grau de transmissibilidade ainda elevado, apesar de ter caído, né, de forma significativa, porque a gente passou, afinal de contas, por uma quarentena duradoura, mas estamos em processo de reabertura e, por conta, né, dessa reabertura da economia, né, existe uma chance maior que a média que haja um repique, né, aqui da doença. Caso socorra, né, infelizmente, a retomada da atividade de um nível, né, bastante deprimido, ela deve ser atrasada. Então, por conta disso, a gente acha que há espaço, né, para cortes da Selic, não só esse, mas alguns adicionais adiante. No entanto, indo um pouco agora para a sua segunda, né, pergunta, né, se isso é sustentável, né, e se a gente está preocupado com inflação no médio prazo. Bom, primeiro, a situação fiscal, ela, de certa forma, limita, sim, o espaço para quedas muito significativas da Selic, certo? Primeiro, a gente tem um problema também, né, no canal de crédito, né? As pequenas e médias empresas no Brasil estão tendo muita dificuldade de acessar os mercados, e a gente não acha que cortes agressivos da Selic no momento eles são tão eficazes para transmitir essa potência de política monetária. A gente deveria estar pensando mais no próprio crédito lá na ponta, principalmente para os segmentos, né, mais necessitados. No entanto, é claro que, né, um corte, né, do custo de oportunidade ajuda a estimular a economia. Tá? Tem uma segunda questão, né, que o fato da Selic estar muito baixa já há algum tempo, né, vem estimulando a saída de recursos do país. Então, a gente vem observando uma depreciação significativa do real. O real, até pouquíssimo tempo atrás, dentro do universo de moedas, né, factíveis, era a segunda pior moeda em termos nominais, perdendo apenas para a Venezuela. Né? Como a nossa inflação está muito baixa, nossa depreciação real é muito significativa. Então, por conta de uma situação, agora mais recentemente, né, de melhora, né, da economia, né, as economias no mundo todo estão reabrindo, então a gente está vendo uma recuperação da atividade também de um nível bastante deprimido, né, a gente, né, teve contrapartida recentemente de preços, né, de commodities, então isso tudo, né, essa situação fiscal, né, essa restrição que a gente tem, que é importante e merece muita atenção, essa recuperação global, dado uma moeda muito depreciada, aumenta a chance, né, de uma inflação maior no médio prazo. A gente aqui tem, sim, né, posições que tentam capturar, né, prêmios de inflação implícita muito baixos, principalmente na parte longa da curva. Legal, Bernardo. Bom, você falou dessa projeção, né, que vocês revisaram hoje para 1,5% de juros ainda esse ano, certo? Sendo mantido até meados do ano que vem, e desse temor de um possível repique aí do surto de coronavírus. Eu queria saber o seguinte, diante disso, como investir, né, nesse cenário? Onde estão as boas oportunidades de investimento agora? Porque os mercados voltaram a ficar voláteis, né? Como é que vocês estão se posicionando? Então, a gente também acho que é importante, né, mencionar que a gente está, né, com um nível de utilização de risco relativamente baixo, né, ainda há uma certa cautela, né, muita incerteza no cenário, mas de algum tempo para cá, né, a narrativa,
toda mudou para uma narrativa de reabertura das economias e, de fato, a gente está vendo, né, uma melhora na atividade. Os dados estão saindo recentemente em diversas regiões do mundo, estão surpreendendo positivamente. Tá? Ainda assim, né, quando a gente olha, né, até mesmo para as regiões onde você teve um controle muito eficaz, né, da situação do vírus, né, beirando até a supressão, né, exemplo, a China, né, países asiáticos, a Oceania, né, alguns países da Europa, né, mas mesmo nesses lugares onde você tem o melhor caso possível e uma reabertura, né, já bem avançada, né, de suas economias, a gente vê uma retomada muito gradual da demanda doméstica. Então, isso por si só, né, já aumenta um risco de relapso adiante. Tá? Mas por que, né, dessa cautela? Acho que é natural, né? Primeiro, lembrar que a gente ainda não tem uma solução definitiva, né, para o problema sanitário, a gente não tem uma vacina, né, não tem um remédio, né? Então, as pessoas naturalmente tendem a se retrair um pouco, né? São mais cautelosas, não só as pessoas, mas os negócios, né? A parte comercial toda também, né, opera de forma mais cautelosa. Né? Mas é importante frisar, né, que, além desse fator, né, a gente está passando por um momento, né, de transformação muito importante. Tá? Mesmo que, eventualmente, a gente espera que mais cedo do que tarde a gente tenha uma solução definitiva para o problema sanitário, a gente está vendo, né, mudanças, né, significativas sendo aceleradas, já estavam em curso, crises tipicamente aceleram esses processos, né, acho que o exemplo mais trivial é o nível de digitalização, né, da economia global. Então, a gente está vendo isso ocorrendo com muito mais força, tá? Diversos setores estão passando, né, por momentos de reavaliação muito importante, talvez até de reorganização, porque é uma questão, né, ainda em aberto, né, se a recuperação que a gente está observando ela vai ser rápida ou muito significativa a ponto de você recuperar toda a capacidade perdida, né, durante a crise, e quando isso vai ocorrer. Né? Existe uma dúvida, né, se essas mudanças que a gente está vendo elas vão, em maior grau, ser permanentes. Tá? Se isso for o caso, o nível de desemprego que a gente está vendo no mundo todo, que é muito elevado, ele, de certa forma, vai ter um caráter também um pouco mais permanente. A gente não sabe exatamente quanto, mas isso claramente afeta também a confiança das empresas e das famílias, né, das pessoas. Né? Você se retrai mais, aumenta o nível precaucionário, justamente porque assim, esse nível de incerteza é muito alto. Tá? E tem um terceiro fator, né, que diz respeito também à situação atual, que, enfim, a gente passou por um momento de queda, né, muito significativa na atividade global. Né? Aí o chavão recente são quedas sem precedentes, né, na história moderna. Por outro lado, a gente também teve, né, uma reação muito forte, aí também sem precedentes, tanto de política monetária quanto de política fiscal, do lado dos governos. E esse forte aumento, né, de endividamento no mundo todo, ele também, né, apesar de ser, né, obviamente positivo para a atividade no curto prazo, ele levanta questionamentos, né, para a sustentabilidade, né, de dívidas no mundo todo, certo? E, em maior grau, né, dado que a gente acredita que essas dívidas vão ser pagas, né, a gente não acha a hipótese de monetização integral de déficit factível, a discussão de aumento de impostos no mundo todo também ela vem, né, com muita naturalidade. Então, esse terceiro fator, né, dado que os mercados se recuperaram, né, fortemente, né, no passado recente, a gente acha que deveria ser levado mais em conta no momento, principalmente quando a gente olha, né, os Estados Unidos. Né, os Estados Unidos, lembrando, tem eleições presidenciais esse ano, né, a situação eleitoral mudou, de certa forma, até dramaticamente no pós-crise. Né? Hoje a gente tem um candidato democrata que é o favorito à presidência dos Estados Unidos, assim como o Congresso todo tem uma probabilidade agora maior de se tornar democrata, ou seja, o
o Senado, em que os republicanos eram favoritos antes da crise, agora os democratas são ligeiramente favoritos. Caso isso aconteça, né, já é previsto, né, no programa democrata que um nível de carga tributária, né, que prevalece atualmente deve pelo menos se reverter ali para próximo dos 2 níveis pré-Trump. Tá? Isso é um assunto muito importante porque hoje, né, nos mercados, a gente observa prêmios de risco muito mais comprimidos. Exemplo, Bolsa Americana, a gente trabalha hoje com múltiplos acima dos que prevaleciam no pré-crise. O que, dado o nível de incerteza ainda muito elevado, nos chama bastante atenção. Idem para os mercados de crédito, né? Pensando ali, né, na intervenção do Fed, por exemplo. O Fed fez intervenções muito significativas, num timing muito importante. Eles foram muito proativos e numa intensidade muito grande, fazendo intervenções diretas, inclusive, né, no mercado de crédito. Isso, né, antes, né, dessas intervenções, a gente observava um estado de completa disfuncionalidade, né, nos mercados. Além de prêmios de risco extremamente elevados, né, raramente vistos, né, nos mercados de crédito globais, você também tinha uma questão de liquidez completamente atípica, né? Não só a situação hoje mudou da água para o vinho em termos de liquidez, né, porque o Fed, né, fez programas de intervenção em mercados primários e secundários, né, em crédito nos Estados Unidos. Hoje você tem uma situação, né, em que o nível das emissões acumuladas até maio, em todos os segmentos, né, segmentos de grau de investimento e especulativo, né, quando você compara isso, né, com o nível de emissões do ano passado, a gente já tem um nível superior. Tá? Inclusive, praticamente o mesmo nível de emissões do ano de 2017, que foi um ano recorde. Ou seja, a gente passou da água para o vinho em termos de situação de mercado. É claro que é conjuntural, tá? E, de certa forma, também tem um componente, né, precaucionário das empresas, porque elas estão aproveitando esse momento, essa janela de oportunidade para, né, emitir o máximo possível e passar, né, por um período, né, provavelmente mais desafiador adiante, sem, né, problemas de liquidez. Então, o Fed, de fato, né, evitou, né, em maior grau que um problema de liquidez se transformasse em um problema, né, mais grave de solvência generalizada. Mas, dito isso, né, olhando para o risco de mercado de crédito, a gente já está trabalhando com prêmios negativos, que é atípico. Tá? Então, a gente hoje tem muita cautela por conta, né, dessa perspectiva de aumento de impostos nos Estados Unidos, mas isso se aplica ao mundo todo. A gente está vendo expansões fiscais significativas em diversas regiões, aqui no Brasil, inclusive. Tá? E aí tem eu acho que tem um último fator, que é um fator de mais longo prazo, tá? Que diz respeito a também outra tendência, né, que foi acelerada, né, no pós-crise, que é de reversão do grau de globalização da economia mundial. Tá? Tem algumas dimensões aí, a gente já estava vendo, né, mesmo antes da crise, né, a questão da guerra comercial, a parte de tecnologia entre Estados Unidos e China, e agora, né, no pós-crise, a gente está vendo também uma certa reticência dos países a manter um nível de dependência, né, das cadeias de produção globais à China ou a qualquer país, diga-se de passagem. Né? Isso tem efeitos negativos, né, na questão de custos. Né? Então, você espera não só uma diminuição do grau de especialização, né, redução no limite do PIB potencial do mundo, mas também em um cenário em que, né, os custos lá na frente de se fazer negócio podem ficar maiores, né? Porque você, na realidade, quer diminuir a fragilidade construída ao longo dessas últimas décadas das cadeias de produção. A gente teve, por exemplo, né, o tsunami lá no Japão, em que você teve uma empresa, né, que produziu um determinado componente para o setor automotivo que causou interrupção da cadeia global de automóveis por um período muito longo. Então, esse tipo de situação, né, também é relevante, infelizmente, equilíbrio de menos crescimento adiante, né, e muito desafiador. Né? No curto prazo, não necessariamente
inflacionário, pelo contrário, né, a gente acha que, dado que a queda na atividade foi muito forte no curto prazo, a gente ainda tem algum espaço para retomar, sem pensar em aumento de juros por nenhum Banco Central é importante, mas no longo prazo isso pode vir a ser um assunto. Né? No que diz respeito aí ao posicionamento em si, né, eu acho que a gente pode entrar nos específicos, mas primeiramente passa pelo lado da cautela. A gente está buscando ser bastante seletivo em todos os nossos investimentos, né, em todos os mercados. A gente está falando de bolsa de valores Brasil, bolsa internacional, investimento em mercados de moedas, commodities e juros. Tá? Então, o foco é em valor relativo, o foco é em investimento em temas, né, que são robustos a diversos tipos de cenário adiante. E, em particular, né, aí só nesse tema, a gente tem uma posição, né, uma pequena posição, na realidade, que é vendida em bolsa americana, tá, por conta dessa preocupação que a gente acabou de mencionar. Legal, Bernardo, e só para satisfazer a curiosidade aqui de quem está assistindo e está perguntando sobre isso também, você pode dar exemplo de 2 posições relevantes que vocês têm hoje dentro dessa estratégia aí de maior cautela e redução de risco dos fundos? Sim, a gente tem uma posição comprada em Bolsa Brasileira, tá, que é uma posição que é mais defensiva por natureza. A gente tem posicionado nos setores de commodities e utilities, né, da parte acima do peso, né, e a gente está menos posicionado em setores que têm uma exposição maior à demanda doméstica, tipo consumo, construção, educação e até mesmo bancos. A gente está procurando simplificar os temas, está posicionado em empresas, né, que de fato tenham capacidade de atravessar esse cenário mais desafiador, né? O setor de commodities, por exemplo, é um setor que se beneficia bastante desse nível de câmbio real depreciado que a gente está experimentando hoje. Então, a gente já está vendo contrapartida, né, no resultado das empresas, desse movimento que a gente viu que foi muito forte, né, até porque a nossa inflação é bem baixa. Né? Além disso, nessas empresas, em média, elas têm custos em moeda doméstica, né, custos em reais e receitas em moeda forte, né, em dólar. Então, você tem um tema ali, né, mais comprado em dólar ou menos exposto à moeda local, e também essa questão mais recuperação global, o mundo. Nossos termos de troca, na verdade, foram até uma surpresa relativamente positiva durante essa crise, porque as commodities que a gente exporta não caíram tanto, não sofreram tanto. Né? Exemplo, o minério de ferro, que mesmo nessa crise muito forte, acabou se equilibrando num patamar bastante satisfatório. Então, isso vem nos ajudando, ajuda, por exemplo, o nosso conta corrente. Tá? Outra posição, né, que a gente pode falar, né, que tem um quê, né, de mais cautela e seleção, né, olhar ali para o complexo, né, de juros globais. Tá? Então, a gente tem alguns temas de alocação, alocações aplicadas em curvas de países que consideram eventualmente trabalhar com níveis de juros negativos, exemplo, Canadá e Reino Unido. Tá? A gente também é aplicado, né, em juros mexicano, né, que é um país que a gente considera, né, que tem um nível de juros nominais ainda elevados, apesar da inflação, né, de curto prazo dos núcleos estar em um nível acima dos pares, talvez, mas a perspectiva é que isso, né, no médio prazo, não seja uma restrição para quedas adicionais. No caso de Brasil, a gente tem posições aplicadas em juros reais, mas são posições mais defensivas, até mais concentradas na parte curta da curva. Além disso, a gente também tem posições, né, como a gente mencionou ali no início, compradas em inflação, né, que buscam se apropriar desse prêmio, né, da parte longa da curva, principalmente, né, de inflação implícita, que a gente considera muito baixo, principalmente por conta da nossa situação fiscal.
Tá? Então, são prêmios, né, que objetivamente estão muito próximos das perspectivas futuras da meta, né, de inflação do Banco Central, e a gente acha um tanto quanto inconsistente com essa deterioração fiscal. Tá ótimo, Bernardo. Roberto, quer fazer a sua pergunta? Quero sim. Primeiro, boa tarde, Bernardo, Thiago, Léo, Gil. É uma honra estar aqui outra vez esse super live com vocês. Bernardo, minha primeira pergunta vai muito na ótica também do cenário internacional de economia. Tá? A gente sabe que na questão de Covid aumentou muito a questão da polarização entre Estados Unidos e China. Claramente isso aí tem um impacto bastante grande. Eu queria saber de você, como é que você enxerga esse impacto aí no mundo global de investimentos, tanto aqui no país como também lá fora? Não, perfeito. Enfim, a gente vem observando isso, né, essa deterioração da relação entre Estados Unidos e China já há algum tempo, né, precede a Covid. Certamente, a crise atual criou uma situação que muito claro que a China, né, perdeu essa guerra de narrativas, né, então há uma antipatia geral, né, quase que transcende regiões e espectros, e posição que você está no espectro político. Tá? Então, se torna, né, quase que uma extensão natural do que já vinha, né, ocorrendo. Né? Então, todos esses processos, né, de mudança, né, que vinham sendo escalados há algum tempo. Aliás, só refraseando, a gente teve uma pausa, né, talvez tática, no final do ano passado, né, por conta daquele acordo, né, que o mercado, né, olhava como fase 1 do acordo comercial entre Estados Unidos e China, que foi selado, né, de forma até conveniente para os Estados Unidos, dado que esse ano, né, é um ano eleitoral, então o Trump tem pouco interesse em tomar ações muito radicais. No entanto, é esperado que a retórica fique mais inflamada daqui até as eleições, até porque, né, independe do lado que você está, se você é republicano ou democrata. Então, a China vira um alvo fácil da narrativa. No entanto, né, aí tem duas coisas, né, tem até uma forma, né, mais negativa, né, de você entender, né, esse conflito, né, que a gente, né, pode citar ali a armadilha de Tucídides, né, que foi algo que o Xi Jinping citou lá em 2013 como algo que deveria ser evitado. Né? Nada mais do que duas potências, uma hegemônica e outra emergente. Né? A ascensão da emergente, ela coloca um certo receio, né, e muda a reação da potência dominante. Isso inevitavelmente acaba em conflito, até militar. Tá? Então, tem um cientista político americano, né, que tornou esse termo, né, a armadilha de Tucídides mais conhecido na mídia, mas isso, né, de certa forma, né, é relevante, porque desde então, né, mesmo com essa realização, a gente quer evitar esse conflito, a gente pretende melhorar nossos relacionamentos de longo prazo com os Estados Unidos, mas desde então, em várias dimensões, a gente teve piores. Tá? Então, só para fazer o paralelo histórico, né, quando né, foi estudado lá, né, por esse pesquisador, né, durante um período de 500 anos, né, em 16 casos que você teve, né, essa situação de potência hegemônica contra potência emergente, né, 12 dessas situações terminaram em conflito militar. Então, é algo bastante assustador. Tá? A gente procura ter uma visão um pouco mais balanceada. Até mesmo fazendo o link, né, no caso das eleições americanas, se de fato, né, o candidato democrata, né, for o vencedor, né, e enfim, a gente considera que atualmente é o favorito, né, é provável que as relações entre Estados Unidos e China melhorem um pouco, até porque o Biden, né, enquanto vice-presidente, né, do Obama, né, ele era o par direto, né, do Xi, que também era vice-presidente. A frequência e a qualidade do relacionamento entre Estados Unidos e China naquela época era melhor. Então, a gente espera, né, que a discussão, pelo menos, evolua para um lado mais favorável, não objetivamente em mais aumento, né, de tarifas e, em última análise, aumentando ainda mais
o nível de incerteza dos mercados que já é bastante elevado. Assim, para parear isso com uma tese de investimento, a gente está investido em moeda chinesa. A gente tem uma pequena posição comprada em moeda chinesa, justamente porque a gente acha que, em maior grau, apesar dessa retórica mais inflamada ser esperada, o mercado entende bem essa dinâmica e é improvável, justamente por ser improdutivo, que medidas mais drásticas durante o ano eleitoral sejam tomadas, porque claramente devem ter efeitos negativos no mercado, justamente que o Trump, como incumbente e nessa situação menos favorável nas pesquisas e nos mercados de aposta, ele quer evitar. Bem interessante, Bernardo, o cenário. Thiago, você tem uma pergunta para fazer? Tenho sim, Juliana. Bernardo, como é que vocês enxergam a gestão do governo Bolsonaro pré e durante a crise do Covid? Se vocês já conseguem projetar para onde o país está caminhando na eleição de 2022 e se essa crise entre os poderes preocupa? Perfeito. Bom, o início do governo Bolsonaro, e aliás fazia parte até da promessa de mudança na forma de se fazer política, não foi muito promissor, mas era algo que até de certa forma devia ser esperado. Tá? Então, desde então, o nível de coordenação entre o executivo e o legislativo foi baixíssimo, talvez inexistente, certo? Então, a gente observou essa deterioração da relação entre o executivo e o Congresso, não só o Congresso, mas outros poderes, no caso agora o STF também, mas a gente não vê necessariamente isso, principalmente depois dessa nova tentativa aí de arranjo entre o Bolsonaro e os partidos do centro, no Congresso, o Centrão, isso como necessariamente piorando, porque a base é muito baixa, primeiro, e de fato a coordenação melhora. Isso tem um custo, obviamente, esperado que no mínimo um nível de gastos governamentais que já é elevadíssimo, demanda por gastos no futuro, fora a questão da própria pandemia, que caso atrase nossa recuperação econômica vai colocar uma demanda ainda maior por gastos públicos, mas lá na frente, justamente por essa composição, o custo aumente ainda mais. Então, isso é uma fonte de preocupação. No que diz respeito ao lidar com a pandemia, sim, eu acho que da mesma forma que o Trump, nos Estados Unidos, num primeiro momento, a reação foi muito ruim, acho que havia pouco entendimento, e ainda em maior grau está sendo uma reação política. Nos Estados Unidos, houve uma melhora. O Trump, em algum momento, realizou que ele precisava reagir objetivamente a uma deterioração muito forte da situação do coronavírus, e as respostas foram dadas, e a gente observou, a partir de então, resultados melhores. Da mesma forma que no Brasil, a gente está vendo um processo mais lento vou tentar recalibrar as ações. Ainda assim, não tem evidência suficiente que isso está acontecendo na velocidade esperada. O que a gente vê, assim, não só no Brasil, mas no mundo todo, é talvez uma melhora nos protocolos de tratamento, na ausência de uma solução definitiva, sem vacina, sem remédio, você tende a melhorar a situação, por exemplo, do sistema de saúde, diminuindo o tempo de internação das pessoas, melhorando as terapias de uma pessoa que eventualmente vai para a UTI, vai para o respirador. Então, a probabilidade de sucesso aumenta. Então, em diversos frontes, a gente vê alguns elementos de evolução, esperado que isso ocorra, mas aqui a gente vê numa velocidade ainda não satisfatória, tanto que a gente o destaque negativo
né, na questão da pandemia no mundo todo. Uhum. Bernardo, você falou um pouco sobre investimento em moeda chinesa, né? Falou um pouco também da relação dólar e real, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre câmbio e como é que você vê a relação de dólar em relação a real, em relação a moedas de outros países emergentes também para o futuro. Assim, vocês têm algum outro posicionamento e uma avaliação assim sobre o que pode acontecer com o câmbio? Perfeito. Não temos sim. A gente tem uma visão de médio prazo mais negativa com o dólar no mundo. Isso vale principalmente para países de mercados desenvolvidos, mas também se aplica em algum grau a alguns países emergentes. Tá? A gente está vendido em dólar atualmente, a gente tem uma posição pequena e bem diversificada, não só entre regiões, mas entre temas também, que é vendida no dólar no mundo. Mas atualmente, só para começar pelo real, a gente é negativo no real. A gente está com uma posição pequena, vendida em real. De cunho até mais tático, tá? A gente vem procurando se aproveitar de exageros do mercado, né? O real recentemente teve próximo de 6, né? Nessa situação em que o real estava a 6, né, e enfim, a economia local muito deprimida, o nível de inflação muito baixo, a gente fez revisões muito significativas das contas externas, então estávamos projetando um nível de conta corrente, tanto nesse ano quanto no ano que vem, bem positivos até. Então, a gente achava que uma posição comprada em real, ou seja, vendida em dólar contra o real, era justificável, até mesmo porque havia uma percepção muito negativa em relação ao Brasil, o nível de aversão ao risco no mundo estava muito elevado. Então, desde então, o real se apreciou quase 20%, e a gente fez uma troca tática de posicionamento, até porque no lado fiscal a gente tem uma preocupação que é crescente, tá? Apesar de, no momento, efetivamente, para o nível de dívida bruta sobre PIB no Brasil, a gente trabalha com um cenário de mais de 90% desse indicador. O risco é que a gente tem que fazer uma revisão para cima. Tá? Mas como o nível de juros é muito baixo, localmente, essa trajetória ela não diverge, né? Ela não explode. Tá? Mas basta você aumentar o nível de prêmio de risco de mercado, né? A sua estimativa de euro real de equilíbrio, ou revisar seu crescimento potencial para baixo, você facilmente contrata uma dinâmica pior para a dívida. Né? Então, infelizmente, o risco de uma crise fiscal no Brasil no médio prazo não é desprezível, certo? Não é base, mas não é desprezível. Tá? Então, tem esse lado também da queda na Selic, né? A gente está trabalhando com um nível menor de taxa terminal, isso certamente contribui para uma performance relativa menos favorável do real, mas a gente é muito sensível também aos níveis de prêmio de risco, tá? Da mesma forma que a gente conversou no início sobre níveis de prêmio de risco muito baixos nos Estados Unidos, tanto em mercado de bolsa quanto em mercado de juros, aqui no Brasil a gente tem um cenário um pouco diferente. O desafio aqui é tentar calibrar o portfólio com alocações que tentem se apropriar de alguns prêmios de risco, de forma mais seletiva, e o real, certamente, quando bateu naqueles níveis bastante depreciados, foi um desses temas. Agora, a gente, apesar de estar ainda taticamente mais negativo com a moeda, a gente entende que mesmo no cenário atual, o nível de conta corrente, por exemplo, esse ano é zerado, no ano que vem marginalmente negativo. Né? Em um mundo em que a gente tem uma perspectiva um pouco mais negativa para o dólar, tá? Isso nos torna, de fato, necessariamente mais ágeis. Né? Então, se a gente observar um movimento de depreciação do real mais significativo, a gente certamente vai procurar monetizar e ficar mais neutro. Tá? Indo um pouco agora para o dólar no mundo, tá? Um fator muito importante
se mencionar também, até um fator positivo, é uma perspectiva de aumento de gastos na Europa, nos países não só da zona do euro, mas da União Europeia como um todo. Pela primeira vez, depois de muito tempo, se conversa seriamente sobre uma potencial união fiscal, né? A União Europeia elaborou um pacote de 750 bilhões de euros, sendo que 500 bilhões de transferências diretas e 250 bilhões de empréstimos. É um pacote razoavelmente significativo que a gente interpreta como um primeiro eventual passo para uma união fiscal. Por que isso é importante? Porque no passado, esse foi um fator que não estava presente, havia muita dúvida se os países do norte iriam consentir o financiamento de países do sul que tinham balanços mais frágeis. Isso, várias vezes, criou uma situação de quase ruptura da zona do euro, da União Monetária. Isso não só torna o crescimento relativo da região menor do que o resto do mundo, como torna mais desbalanceado. Então, se a gente vai nessa direção de união fiscal, é uma perspectiva de rebalanceamento de crescimento global, você tem uma situação mais favorável, e rebalanceamento de crescimento regional. Mas por que, de novo, que isso é importante? Porque permite que o euro, que quando a gente olha o balanço de pagamentos, por exemplo, da zona do euro, o balanço agregado, é um balanço muito mais saudável do que o balanço americano. E de fato, depois dessa discussão, a gente viu alguma apreciação já do euro. Dos lows recentes, a gente teve um movimento até razoavelmente significativo ajustado à volatilidade dessa moeda. Mas, de fato, quando a gente olha no médio prazo, é muito difícil você ter uma tendência duradoura e significativa de depreciação do dólar sem que haja participação do euro. Então, a gente está observando isso, a gente gosta do tema. É claro que é sensível a preço também, como a gente observou agora, teve um movimento relevante das moedas contra o dólar. Enfim, a gente está buscando ser um pouco mais tático, olhar oportunidades para retomar esse tema. De novo, de forma balanceada, a gente vai buscar no futuro exposição a países que tenham balanços favoráveis, até que tenham algum espaço fiscal para ser mais assertivo nesse lado de ajuda às economias. Então, você tem efetivamente o que hoje? Um diferencial de juros entre Estados Unidos e o resto do mundo que já caiu de forma significativa. A perspectiva, por um lado, é que você tem uma expansão fiscal nesses países desenvolvidos com balanço melhor. Então, lá na frente, isso deve se traduzir em um diferencial de crescimento mais favorável para o resto do mundo, que corrobora essa tendência de depreciação do dólar. Mas, de novo, a gente está de olho nesse tema, a gente busca ser seletivo, a gente está hoje, de fato, implementando isso de forma bem diversificada, mas a gente quer ter mais evidências que isso, de fato, está acontecendo e mais vantagem de preço para fazer essas alocações. Perfeito. Leonardo, quer fazer uma pergunta? Oi, quero sim. Queria fazer uma pergunta um pouco no contexto da eleição americana, onde você falou mais de uma vez que o Trump não é mais o favorito, não, nem para a eleição presidencial em si, quanto para o Congresso, os republicanos também já não são mais favoritos. E você também falou de dólar fraco, falou de uma posição pequena short em bolsa americana. Eu queria saber quanto desse cenário, se o cenário de vocês é realmente dos democratas ganhando tanto presidência quanto Congresso, e o quanto desse cenário político é impactante em termos do valuation de vocês para esses atuais níveis. Ou seja, se essa perspectiva, se os democratas efetivamente não conseguirem ganhar, se o Trump conseguir se manter como presidente, se a cabeça de vocês inverteria, entendeu? Se esses múltiplos seriam considerados baratos, essa posição short em bolsa permaneceria num cenário de vitória republicana, que não é hoje o cenário base, pelo menos do mercado.
Perfeito. Bom, só qualificar duas coisas. Primeiro, tá? Essa nossa cautela, em maior grau, ela se traduz no portfólio em alocações mais seletivas, e em menor grau, em posições vendidas, né, propriamente ditas. Tá? Então, a gente também está sendo muito tático nessas alocações, né, mais negativas em Bolsa Americana, por exemplo. Tá? Recentemente, né, não tão recentemente assim, mas ali em meados de março, início de abril, a gente estava comprado em Bolsa Americana porque achava que no momento tinha uma compensação adequada. A gente via um nível de prêmio de risco relativamente elevado. Da mesma forma que em mercados de crédito globais, a gente tentou algumas alocações aplicadas, compradas em bonds, porque naquele momento a gente via deslocamentos muito significativos de empresas que tinham uma qualidade muito boa de balanços, uma composição de endividamento tal que, dado a liquidez das empresas, a capacidade de pagamento era quase inquestionável, mesmo que o mercado ficasse fechado durante muito tempo. Então, tiveram algumas oportunidades. Tá? Então, aqui, só pautando, a gente está olhando agora o copo meio vazio no lado de mercados desenvolvidos, justamente porque os prêmios de risco são um input muito importante no momento. No que tange a eleição americana, tá, é menos uma forte opinião, muito mais uma observação. Isso, de fato, pré-crise, o Trump era franco favorito. Então, hoje você tem uma situação que, no mínimo, é mais equilibrada, né? O nível de incerteza é maior. A gente não está pautando nenhum tema de alocação muito fortemente no resultado das eleições americanas. Aliás, no que diz respeito ao aumento da carga tributária, tá, quase que independe, né? Porque você teve um estímulo fiscal nos Estados Unidos esse ano muito significativo. A gente está beirando aí quase 30% do PIB em estímulos entre garantias, empréstimos fiscal, injeções diretas, né, vários programas de renda mínima no mundo todo, nos Estados Unidos aí sendo desembolsados. Tá? Isso por si só é um desafio adiante, isso vai ter que ser pago. Então, quando e por quem é só a questão. Tá? Então, talvez o timing, claramente, né, no caso dos democratas, né, o plano de governo do Biden prevê reversão significativa da carga tributária que o governo Trump atualmente pratica. Então, isso é apenas uma observação, trabalhando com probabilidade, dado que o cenário é mais dividido. Hoje é muito mais provável que, no curto prazo, essa discussão venha para o centro do debate. Então, de novo, é muito mais pelo fato da gente achar provável que a discussão ela venha para o centro em breve do que exatamente tentar prever quem é que vai ser o vencedor das eleições americanas. Então, o risco-retorno dois ativos, né, de bolsa, né, e de crédito nos Estados Unidos, sem dúvida, hoje é muito pior do que era anteriormente. Dito isso, tá, tem a questão da liquidez global, certo? A gente viu uma injeção significativa, né, de liquidez por parte dos bancos centrais e estímulos fiscais em diversas regiões do mundo. Isso certamente suporta preços de ativos e assim como, né, diversas vezes no passado, a gente também trabalha com a possibilidade de dessas, né, divergências, chamamos de divergências, né, entre os preços atuais e o cenário base. Tá? Tem também uma questão, isso é mais dinâmica, né, de mercado, né, o chavão em inglês é buy the dip, né, que vem funcionando há bastante tempo e, mais uma vez, né, os investidores são condicionados, né, a comprar em momentos de estresse, tiveram resultados muito bons. Então, cada vez que isso ocorre e tem um resultado positivo, né, você reforça essa dinâmica. Então, a situação é tal que a gente, apesar de achar que os prêmios não são satisfatórios, a gente prefere expressar essa cautela estando mais neutro. Tá? Então, a gente é sensível a isso também. Tá? Então, assim, só para responder objetivamente a sua pergunta, não sei se muda tanto. É claro que no lado... Tem os dois lados da moeda, né? Como a gente havia, né, comentado anteriormente também, no que diz respeito à China, talvez tenha
alguma melhora contratada, né, se for o Biden, e com o Trump talvez não, né? Se você quiser olhar, né, pelo prisma aí de nosso amigo Tucídides, talvez, né, não independa do presidente, seja uma coisa trágica para frente. De novo, a gente não trabalha com esse cenário base, espera que a gente esteja longe disso, mas, enfim, o nível de certeza é muito elevado. Legal, Roberto. Perfeito. Bernardo, entrando um pouquinho nos comportamentais, a gente sabe que os fundos de mais volatilidade e mais risco buscam sempre horizontes maiores para ter performance, né? Não que isso seja uma garantia, obviamente. Você acha que, de fato, com essa crise, ela teve uma lição importante para o cotista, ainda mais olhando o horizonte da capital, que tem produtos diferenciados de mais risco, para olhar, de fato, não só no curto prazo, mas sim com uma visão de longo prazo para esses produtos? Sim, Roberto, sem dúvida. Bom, até justamente esse tema diz um pouco a respeito, né, do comportamento, né, dos investidores, né, como um todo. A gente olha para o comportamento dos investidores de varejo, né, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, foi um comportamento muito chamou muita atenção, né? Incrível como as pessoas foram calmas, né, mesmo diante de tanta volatilidade, certo? E a nossa indústria, ela não só cresceu bastante, né, a indústria de multimercados, né, assim, o volume, né, transacionados em bolsa de valores também cresceu muito, participação da pessoa física, né, cresceu muito, e nesse momento, né, talvez porque também a venda desses produtos tenha sido feita de forma muito correta, né, teve um aprendizado. Então, de certa forma, a gente aproveitou esse momento, também talvez auxiliado por um nível de juros muito baixo, para, né, fazer alocações, né, de longo prazo. Tá? Então, nesse sentido, a gente aqui na Capital trabalha, assim, né, com essa perspectiva. A gente entende, né, que o nosso investidor está buscando, né, uma rentabilidade de mais longo prazo. A gente tenta oferecer, né, produtos que se adequem a essa mentalidade. Tá? E foi muito importante observar o comportamento do investidor nesse período. Tá? É claro que não dá para afirmar que essa foi a decisão correta. Até o momento foi, né, porque continua, né, dando certo. Isso para alocação de forma geral. Né? Então, a partir de um momento que você tem um resultado muito satisfatório no seu, né, portfólio de ações, por exemplo, né, aí você olha, poxa, o juro está tão baixo, o que eu faço agora? Talvez eu tenha uma alocação marginal, né, de volta na indústria de multimercados, né, que tem uma expertise maior em alocações relativas e em mercados diferenciados. Então, essa possibilidade de diversificação também é muito interessante. É claro que é um processo de aprendizado, não há garantias, né? A gente foi um dos precursores, talvez, da indústria, né, em produtos com produtos, né, de maior volatilidade. Hoje a gente, o nosso produto de maior volatilidade, que é o Zeta, né, deve estar entre os 3 ou 4 produtos de maior volatilidade da indústria, mas ainda assim, né, o importante é ter persistência, né, na entrega desses resultados. Não persistência em temas de alocação ou posições. A gente tem que ser ágil o suficiente para reconhecer, né, que às vezes o cenário muda dramaticamente e a gente tem que fazer readequações, né, ao longo do caminho. Mas persistência nesse processo de geração de alfa. Isso é muito importante. Ótimo. Tiago, a gente tem espaço para mais uma última pergunta aqui. Você quer fazer a última pergunta? Quero, Juliana. Bernardo, a gente entrou nessa crise, e essa crise aprofundou problemas sociais massivos no Brasil. A gente está com cerca de 13 milhões de desempregados, sem contar quem está fora da força de trabalho. A gente entrou com cerca de 5 milhões de jovens desempregados e saiu ontem matéria no Valor dizendo que a gente está indo para cerca de 8 milhões de desempregados. 7 em cada 10 jovens têm nível insuficiente em português e matemática, de acordo com o SAEB. E, por outro lado, a gente tem organizações filantrópicas, organizações sociais pequenas demais para enfrentar
esses problemas que são tão massivos, né? 0,25% do PIB é direcionado é realizado através de doações individuais, impacto na vida das pessoas. Então, e isso já vem há muito tempo, assim, isso é meio que estrutural. A gente teve um evento não recorrente esse ano, né, que foi a Covid, que acelerou as doações, mas a gente via há muito tempo a agulha não se mexendo aqui no Brasil. E a Capital sempre foi muito disputada pelo mercado, né, sobretudo o Zeta, e vocês sempre foram muito generosos com o VRB. Então, eu queria saber como é que vocês enxergam essa aproximação do capital financeiro com comunidades vulneráveis e o que motivou a fazer parte do projeto. Não, excelente, Thiago. É uma iniciativa realmente louvável. A gente acha que é extremamente importante, cada vez mais próximo, né, dessas iniciativas. Você estava mencionando ontem, né, o evento que vocês fizeram, em que houve uma surpresa até da sua parte, né, da quantidade de comunidades, né, carentes, né, e que você tem a possibilidade, né, de estar ajudando. A gente, da mesma forma, né, nesse momento, deveria procurar, né, ser o mais generoso possível, entender, né, que a gente está numa situação, né, de modo geral, né, mais privilegiada que boa parte da população. Aliás, essa crise bateu em cheio, né, nos segmentos mais pobres, né, nas camadas menos favorecidas, não só pela perda de empregos, mas também na questão da saúde, na questão humanitária, né, porque você tem certamente uma diferença de qualidade muito significativa ali entre os dois sistemas de saúde. Então, tem uma série de dimensões que a gente gostaria, né, de estar atuando, né, de forma mais presente. Eu acho que usar, né, canais como a VRB para tentar ampliar o nosso alcance, de novo, mais uma vez, extremamente louvável, e a gente se sente muito satisfeito de estar podendo contribuir dessa forma. Mais uma vez, parabéns, né, pela iniciativa, e a gente espera que cada vez mais e mais participantes do mercado, e eu diria que da população em geral, né, se conscientizem para essa situação, de novo, que do ponto de vista humanitário é dramática e não está resolvida, e que, de alguma forma, possa atenuar o sofrimento, enfim, né, para que lá na frente a gente possa ter uma distribuição mais satisfatória, né, de oportunidades na sociedade. Perfeito, Bernardo. Queria agradecer a sua participação, foi ótima a live. Queria agradecer também ao Leonardo, ao Roberto e ao Thiago. Lembrando que a sequência de lives da série VRB Talks continua nas próximas semanas. A gente vai trazer nomes bem interessantes do mercado, sempre grandes gestores de fundos. E queria chamar o Thiago aqui também para se despedir. Obrigado a todos pela oportunidade. Dizer que o Capital Zeta é acessível através do VRB Multimercado. Agradecer a Informani pela parceria. Quem quiser saber mais, só acessar www.vrb.org.br ou nossas redes sociais, @VRB Impacto. Agradecer novamente e desejar a todos uma excelente semana. Quarta que vem, a gente está de volta.